O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, definiu o comando da comissão especial que vai analisar a PEC da redução da maioridade penal. O deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, vai presidir o colegiado, enquanto Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, será o relator. A comissão deve ser instalada na segunda semana de agosto, isso depois do recesso parlamentar. A escolha dos nomes confirma um acordo costurado por Hugo Mota durante a tramitação da PEC da Segurança Pública. Na época, para garantir a retirada do trecho que tratava da redução da maioridade penal, o presidente da Câmara assumiu um compromisso de criar essa comissão específica para tratar do assunto. A comissão especial será responsável por analisar o mérito da proposta, realizar audiências públicas e receber sugestões de alteração no texto antes de uma eventual votação em plenário. A proposta prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Depois dessa comissão especial, o assunto segue para o plenário da Câmara, onde precisará passar por 2 turnos de votação. Eu quero vir aqui para o telão para mostrar para vocês como vem sendo o histórico, o contexto de maioridade penal aqui no país. No Brasil colônia, isso até 1822, a partir dos 7 anos, crianças já podiam ser punidas. Entre 7 e 17 anos, não recebiam pena de morte, mas eram presas juntos com adultos. Na época do Império, a maioridade penal passou para 14 anos, porém crianças a partir de 8 podiam ser punidas se o juiz entendesse que tinham consciência do ato. Já que na República, as crianças até 9 anos não podiam responder criminalmente, entre 9 e 14 a punição dependia do avanço do juiz. Já que entre 1921 e 27, as primeiras leis específicas para menores proibiram o processo penal para menores de 14 anos. Em 27, o Código de Menores priorizou educação e recuperação. E aí vem 1940 até hoje. O Código Penal estabeleceu que menores de 18 anos não respondem criminalmente, regra que continua vigente. Já em 1969, houve uma tentativa de responsabilizar jovens de 16 a 18 anos, mas a mudança nunca entrou em vigor e foi revogada em 1978. Agora a discussão continua, né? A maioria entende que deve sim reduzir essa maioridade penal, a gente vai entender como vai seguir isso dentro do Congresso. E como funcionam as medidas socioeducativas no Brasil? Isso porque menores de 18 anos não podem ser presos, mas são punidos com as medidas socioeducativas. Tipo de medida: 11.542 adolescentes e jovens cumprem medidas com restrição ou privação de liberdade. Esse é o dado que a gente tem até abril deste ano, abril de 2026. 8.099 desses jovens são internados, 2.119 em internação provisória, 1.123 semi-liberdade e 201 jovens em internação como sanção. Bom, os projetos que podem ser votados antes das eleições, aí tá o que a gente está dizendo, que é a PEC da maioridade penal, o que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, e essa proposta passa a tratar apenas da responsabilização criminal. Importante dizer que não muda nada na área civil da vida desses jovens. Situação: admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, a parte de entender se isso é constitucional ou não, já passou dentro da Câmara dos Deputados. Próximo passo: análise em comissão especial e votação no plenário em 2 turnos. Essa análise em comissão especial pode demorar, viu, gente? A depender do tempo, o regimento interno prevê até 40 sessões de discussão sobre esse assunto em comissões especiais. O relator dessa comissão especial é o Mendonça Filho, do União, e a presidência de Aloysio Mendes, do Republicanos. Já a previsão é de instalação da comissão na segunda semana de agosto, tema que fica para depois do recesso parlamentar, que já começa na semana que vem. Vamos falar das medidas socioeducativas no Brasil, isso também até abril deste ano. Por faixa etária, então, aqui até 12 anos, 25 estão seguindo essas medidas socioeducativas. 13 anos, o número é 145,
14 anos, 548. 15 anos, 1.244. A partir dos 16 anos, esse número sobe um pouquinho, ó, 2.668. 17 anos, 3.648, que é o maior grupo. E de 18 a 21 anos, 2.813, são dados do Conselho Nacional de Justiça até abril de 2026, estes números. Falando de apreensões de adolescentes no Grande ABC, isso em São Paulo, né? O Grande ABC paulista. Em 2020, 247 jovens foram apreendidos. No ano seguinte, 220. Em 2022, 181 jovens apreendidos no Grande ABC. Em 2024, 148. Em 25, 161. E 2026, 128. Ou seja, teve uma queda de 48% em relação a 2020. Uma queda interessante. Esse dado aqui é da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, já que a gente está falando do ABC Paulista. Eu quero começar nosso programa de hoje fazendo um debate sobre esse assunto específico, sobre a discussão da maioridade penal no Congresso Nacional. Já dou boas-vindas para o meu parceiro Felipe Monteiro. Felipe, muito bom dia a você. Bom dia, Neila. Bom dia, meu querido amigo Mano Ferreira. Bom dia para os nossos telespectadores. Bom dia, Mano. Mano que está aqui hoje gentilmente conversando com a gente, participando do nosso debate, esquentando nossa conversa em plena sexta-feira. Muito bem-vindo. Muito bom dia, Neila. Bom dia, meu querido amigo Felipe Monteiro. Um prazer estar com vocês. Bom, vamos lá, Felipe. Assunto que deve ser pautado em comissão especial para começar a iniciar um debate aí com a sociedade, com entidades, dentro da Câmara dos Deputados, só em agosto, depois do recesso parlamentar. Assunto importante, assim como a segurança pública, inclusive tá bem juntinho ali de segurança pública, né? O assunto que acabou sendo desmembrado da discussão de segurança pública dentro do Congresso, mas acaba fazendo parte da segurança pública, já que a gente está falando de criminalidade. Agora, provavelmente não vai ser um assunto que vai poder ser capitalizado nas eleições. Isso é bom ou isso é ruim? Essa espera para que isso seja discutido só depois das eleições? Neila, eu creio que seja bom, né? Eu creio que seja muito bom essa discussão se deixar para depois das eleições, até para evitar o tal populismo eleitoral que, infelizmente, toma conta no Brasil, ainda mais em período eleitoral. A gente sabe que a nossa sociedade, eu venho falando isso aqui algumas vezes, infelizmente é punitivista. E é punitivista porque vive uma situação calamitosa em relação à segurança pública no Brasil. Você não consegue andar nos grandes centros urbanos do Brasil, né, especialmente São Paulo, com o celular na mão, né? É normal você estar andando com o celular na Paulista, nas ruas de São Paulo e ter o celular roubado, furtado, né? Ou seja, a sociedade, ela, e isso de um crime de pouca relevância, né, sob o aspecto da vida, né? Porque o número de homicídios chega a 40 mil por ano. Ou seja, o Brasil vive uma situação ridícula sobre o aspecto da segurança pública, né? E aí, ao invés de discutirmos como que a gente resolve o problema da segurança pública, a gente vem com perfumarias, né? Como esse caso da maioridade penal. A redução da maioridade penal não vai resolver o problema da segurança pública no Brasil. Não vai nem de longe. Né? Os jovens, os adolescentes que cometem crime têm uma relevância amostral, né? Tem uma relevância concreta nos criminosos que cometem crimes no Brasil, nem de longe, nem de longe. Mas, infelizmente, no Brasil, quando vivemos a época da eleitoral, infelizmente, o populismo eleitoral vem à tona. E o pessoal coloca esse tema como se fosse resolver, como se fosse a panaceia das questões de segurança pública. Não vai ser. Nós temos que pensar a segurança pública de forma diferente. Nós temos que pensar, por exemplo, em aprovar a PEC da segurança pública, que está no Congresso Nacional, que nem acho que é a solução, viu, Neila? A PEC da segurança pública. Mas, pelo menos, encaminha como que o assunto deve ser tratado de forma diferente. Da forma como foi desenhado a Constituição de 88, que os estados são responsáveis, né, pela segurança pública, não combate o PCC e o Comando Vermelho, que são organizações transnacionais, transestaduais, né? Ou seja, a PEC da segurança pública, ao menos, dá umas linhas gerais de coordenação muito melhor do que o sistema atual. Se vai resolver, eu não sei, mas é melhor do que o que nós temos, né? Aí vem o pessoal querendo acelerar essa discussão da redução da maioridade penal
como se fosse a solução da questão da segurança pública. E o povo, infelizmente, aplaude. Mas aplaude não porque o povo é idiota, aplaude porque o povo está cansado de sofrer com a segurança pública no Brasil. Mano, você concorda que essa questão de mudar a maioridade penal, reduzir para 16 anos, isso não vai ajudar na segurança pública do Brasil? Eu quero só colocar mais um tema nessa discussão, que é, falamos sobre PCC e Comando Vermelho, essas organizações criminosas, elas gostam e captam esses adolescentes para trabalhar no crime organizado, haja vista que quanto menos punidos eles forem, mais fácil é o serviço, né? Então, quero ouvir sua opinião também sobre isso. Pois é, Neila, esse é o primeiro ponto muito importante para a gente trazer para a discussão, porque já há estudos que mostram que, por exemplo, o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, faz o recrutamento dos seus integrantes de facção criminosa por volta dos 13 anos. Cerca de 60% dos faccionados são recrutados quando ainda estão com 13 anos de idade. Então, dizer que não há relevância nos menores que são infratores da lei, de um ponto de vista de política de segurança, para mim é um equívoco muito importante que comete meu amigo Felipe Monteiro, no sentido de que é claro que, se por um lado a gente não pode achar que reduzir a maioridade por si só vai fazer mágica, por outro lado, a gente não pode menosprezar a relevância de ter uma capacidade de punição mais efetiva, porque, inclusive, é fundamental que a gente consiga cortar os laços desses jovens com as organizações criminosas antes que eles acabem, nesse processo de recrutamento, tendo uma espécie de carreira dentro do mundo criminal. E isso é o que vem acontecendo. O crime organizado está oferecendo planos de carreira que muitas vezes são mais atrativos para jovens de periferia do que os planos de carreira que o mercado formal tem sido capaz de oferecer. E isso é algo que precisa entrar nessa discussão com bastante clareza. Agora, para que a gente tenha o modo adequado de cortar esse vínculo, aí nós precisamos de muito mais medidas para além da simples redução da maioridade penal. E isso começa, na minha visão, com a forma de gestão do sistema penitenciário. Primeira coisa que a gente precisa é levar a sério os dados, a construção de dados sobre reincidência criminal, porque o grande objetivo de um sistema carcerário precisa ser evitar a reincidência, evitar que o criminoso, uma vez capturado pelo nosso sistema de justiça criminal, no momento em que saia da prisão, volte a cometer crimes. E se a gente não fizer esse debate de forma articulada, então penitenciária continuar a prática, permitindo que os nossos centros criminais virem uma espécie de centro recrutador do crime organizado, esse problema não vai ser resolvido com a simples redução da maioridade penal. Mas nós precisamos fazer esse debate de forma séria, porque, sim, as facções criminosas estão recrutando para servirem nas suas fileiras jovens cada vez mais jovens. E, portanto, precisamos dar um tratamento adequado e debater esse tema com toda a seriedade que o tema exige. Felipe, hoje a gente não tem nem PEC da segurança pública e nem questão da discussão da maioridade. Estou falando do hoje. Hoje, como é que a polícia vai trabalhar no nosso país no que diz respeito à segurança pública, que é o assunto que vai ser o mais discutido aí durante as campanhas eleitorais? O que a gente tem de concreto hoje? Faz falta PEC da segurança pública? Faz falta mais um novo projeto? E antes de responder a tua pergunta, eu preciso rebater o Mano Ferreira, que parte de algumas premissas completamente equivocadas, né? Uma delas, ele dá a entender que os jovens, né, e as crianças que são cooptadas pelo crime organizado, elas ficam impunes, né? Ou seja, elas trabalham na fileira do crime, na comissionadinha do crime, e quando elas são pegas, elas ficam impunes, não podem ser presas. Pelo contrário, né, há um sistema, né, de sanção muito claro, que são as medidas socioeducativas. E mais do que isso, Mano Ferreira, quando você pega o nível de reincidência
do sistema penitenciário e nível de reincidência das crianças e adolescentes que saiam das medidas socioeducativas são muito menores, né? Ou seja, funcionam bem mais do que o sistema penitenciário. Se não é uma maravilha, vamos resolver, então, o sistema das medidas socioeducativas. Vamos resolver essa questão. Precisa ter uma pena maior? Precisa ter uma sanção maior? Precisa ter um ato infracional, precisa se discutir. Então, vamos discutir essa questão. Agora, não vamos ruir todo o sistema como vocês querem fazer. É impressionante. A gente não consegue discutir uma questão sem que resolva aprimorar uma situação que existe e é muito melhor do que o sistema penitenciário normal. A gente quer destruir tudo e botar uma criança, né, um adolescente que rouba o celular do sistema penitenciário normal, né, que tem um índice de reincidência acima de 60%, e é fábrica de tornar seres humanos piores. Ou seja, uma criança que rouba um celular no sistema penitenciário da forma como está hoje em dia, vai ser presa e vai sair estuprador, vai sair líder de organização criminosa, vai sair homicida, vai sair pior do que entrou, né? Então não dá para aceitar que no sistema atual a gente deixa de lado o sistema do ECA, da estrutura da criança e adolescente, que é um sistema que funciona e funciona melhor, não vou falar que funciona bem, mas funciona melhor do que o sistema comum, né? Então, assim, essa é a primeira premissa que eu acho que o Mano está equivocado. E quando você analisa, o Mano gosta de falar um pouco sobre estudos, mas, Mano, quando você analisa, por exemplo, experiência internacional, você pega, por exemplo, a Inglaterra, a maioridade pela Inglaterra são 10 anos de idade, né? Ou seja, uma criança com 10 anos de idade comete algum crime, ela vai presa, né? Roubou a lapiseira do amiguinho na escola, vai cana. E compara, por exemplo, com Dinamarca e Sueca, Alemanha, por exemplo, que não tem redução de maioridade penal de 10 anos, lá é muito melhor. Nos outros países é muito melhor do que na Inglaterra, que são 10 anos de idade, mano. Ou seja, sob todas as óticas que você olha essa situação, não dá para defender a redução da maioridade penal. Pelo contrário, e tem um ponto também, mano, interessante, né? O exemplo que você deu é o exemplo que reforça o argumento contrário. Porque você tem o exemplo daquelas crianças que moram na favela e trabalham por tráfico de drogas. Ou seja, preto e pobre. O filho do empresário, por exemplo, que comete crime, né, que pega o carro do pai de madrugada com 16 anos de idade e atropela uma pessoa, esse cara vai ser livre no nosso sistema penitenciário normal. Agora, o preto e pobre que trabalha no crime organizado vai para a prisão. Ou seja, mais uma desigualdade que nós estamos criando caso se aprove a redução da maioridade penal. Por isso, Maninho, eu sou contra e não dá para defender. Ô, meu amigo, calma. Vamos por partes. Primeiro ponto, eu não disse que a gente deva misturar completamente as pessoas dentro do sistema penitenciário sem fazer uma classificação. Pelo contrário, eu enfatizei que o ponto central nessa discussão, mais até do que a idade da maioridade penal, é a forma como nós fazemos a gestão do sistema penitenciário, entre outras coisas, porque nós não temos a gestão desses dados que você mencionou. O Brasil hoje é cego a respeito da capacidade de evitar a reincidência criminal. Então, a gente faz essas afirmações com base em estudos que acontecem com apenas uma pequena amostragem, com metodologia muitas vezes questionável e que eventualmente trazem conclusões distintas. Por quê? Porque o nosso sistema, isso é um escândalo, é escandaloso, mas o fato é, o Brasil até hoje não foi capaz de construir um sistema de gestão dos dados da população carcerária que permita trazer observações objetivas sobre, por exemplo, a nossa taxa de reincidência. Então, isso é gravíssimo. A gente não tem a integração, por exemplo, entre aqueles jovens que cometeram crimes e foram punidos no sistema para menores de idade, depois, se eles reincidem quando são adultos. Esses sistemas não estão tratando cada caso como um indivíduo que está sendo acompanhado pelo nosso sistema carcerário. Esse é um ponto que precisa ser tratado. Nós temos que aperfeiçoar o modelo de gestão
do nosso sistema carcerário. Esse é o ponto central e, para isso, o Estado brasileiro precisa assumir a sua própria incapacidade. Não está sendo capaz de lidar com isso. Por isso, precisamos avançar com a modernização do sistema prisional e, na minha leitura, isso passa pelo aumento, pela melhoria das parcerias público-privadas na gestão penitenciária, também com a melhoria da gestão dos dados sobre o perfil de cada um dos apenados, de um modo que a gente consiga fazer a classificação adequada por grau de perigo, por grau de conexão ao crime organizado, por grau de adesão a uma carreira criminal, portanto, critérios que precisam ser objetivos do ponto de vista da proteção da sociedade, tratando todos indistintamente de forma igual diante da lei, sem critério de renda, como você quis sugerir. Precisamos, obviamente, ter como um princípio fundamental que une a todas as vertentes políticas a igualdade diante da lei. Felipe, falando sobre governo, há alguma diferença, de governos nessa situação, da criminalidade de jovens? A gente pode dizer que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro ou a gente mantém hoje o mesmo esquema, tanto penitenciário, quanto de polícia, quanto na justiça, dos mesmos governos, ou seja, sem avanço? Eu creio que o Bolsonaro e o Lula, nesse aspecto, são bem parecidos, né? O Brasil é um país da não oportunidade. Outro dia estava vendo uma pesquisa, não faz tempo que eu vi uma pesquisa, né? Não foi outro dia, faz bastante tempo, foi em 2020, mais ou menos, 2019, eu vi uma pesquisa que 78% dos jovens naquela ocasião queriam sair do Brasil, né? Ou seja, ninguém quer ficar no Brasil, porque o Brasil não tem oportunidade para jovem. Então você vê, né? Um dos pontos que eu coloco aqui, né? O Estado tem que estar presente na sociedade, tem que estar presente na periferia, né? Quando uma pessoa da periferia nasce, né, e cresce na periferia, o modelo dela de sucesso é o traficante, né? O traficante que tem o carro importado, tem o celular iPhone último modelo, Blaster, tem várias namoradas bonitas, né? Então ele olha para aquele traficante e fala assim, pô, esse é meu modelo, esse é o modelo, esse que eu quero ser da minha vida, né? Por quê? Porque ele olha para o lado, o resto tudo fracassado, né? Então hoje está a oportunidade, o Estado fica presente, né? Como o Estado é presente, simples, né? Coloca uma escola de qualidade lá e coloca os professores bons irem para a escola dar aula. Com toda certeza o jovem vai ter um modelo, olhar para o professor, pô, eu quero ser professor de história, esse professor é muito bom, quero ser professor de vai para o posto de saúde que funciona lá localmente. Vai para o posto de saúde quando está doente, aí tem um enfermeiro competente, tem um médico bom, competente. Fala, poxa, eu quero ser essas pessoas. Não quero ser aquele traficante lá que, que corrói a sociedade por dentro, né? Tudo bem que o crime organizado hoje em dia, né, é bem caricato esse meu exemplo, porque o crime organizado hoje em dia está muito mais complexo do que somente vender drogas na boca da favela. Mas esse é um exemplo, Neila, esse é um exemplo. Infelizmente, o Lula e o Bolsonaro não fizeram absolutamente nada, né, para salvar esses jovens, né? Os jovens saem sem uma perspectiva de emprego de qualidade. Ou seja, talvez o mais sucesso que tenha o jovem desse seja sair do, do ensino médio, né, passar num concurso de universidade e conseguir uma bolsa na universidade e até acabar a universidade, porque essa universidade é desempregado, né? A gente não tem emprego para essas pessoas, né? Emprego de qualidade. Isso passa por política industrial, temos que reindustrializar o Brasil, que o Mano é contra a reindustrialização do Brasil. Isso passa por empregos mais qualificados. Isso passa por muitas coisas. Então, assim, a segurança pública, né, só retomando a segurança pública, para resolver a segurança pública, tem que ter políticas muito setoriais, de educação, de desenvolvimento social. Não é só reduzindo a maioridade penal que você resolve. E todos os governos do Brasil fracassaram. Quando eu vi aquela pesquisa e faz 68% dos jovens do Brasil querem ir para fora do Brasil, país sem jovem é um país sem futuro. Agora, mano, qual a solução? Se a gente está falando que a questão da segurança pública ela perpassa uma situação muito maior que essa, que é lidar com essas crianças e com esses adolescentes, a gente tem um país, eu vou falar desse último governo, desse Lula 3, a gente sequer ouviu falar de projetos de educação.
Muita gente sequer sabia quem era o ministro da Educação ou quais eram os planos. Quando ficamos sabendo de plano do Ministério da Educação, era o pé de meia, que fazia o quê? Dava um dinheiro, dá ainda, né? O projeto existe, dá um dinheiro para que não haja evasão ou se reduza a evasão escolar, que os adolescentes continuem até o final do ano, porque eles vão receber aquela espécie de poupança. Agora, olha o que o governo precisou fazer para manter os adolescentes na escola, garantir um dinheiro no final de cada ano de curso. Então, qual é a solução, se a solução primária não é a segurança pública? A solução, Neila, é fazer com que o trabalho digno se torne mais lucrativo do que o crime. O fato é que o modelo de país que nós temos hoje está desincentivando e punindo o trabalhador honesto e sendo incapaz de coibir o trabalhador do crime organizado, em todas as suas esferas, que, como disse o Felipe, não é apenas o aviãozinho do tráfico. Hoje, o crime organizado está infiltrado em diversos setores da sociedade e conseguindo aumentar a sua sofisticação e a sua lucratividade de uma forma impressionante. E para que a gente seja capaz de fazer que o trabalho digno seja mais lucrativo do que o crime, nós precisamos reformar o Estado brasileiro. Nós precisamos fazer com que as pessoas, a iniciativa privada, que é quem efetivamente cria empregos e oportunidade e perspectiva de ganhos de renda, tenha a capacidade de se desenvolver e florescer com mais liberdade econômica. O que a gente assiste no Brasil é uma crença na ficção de um Estado imaginário que a gente às vezes trata como se fossem instituições da Suíça e que, na prática, continuam sendo incapazes de dar aos brasileiros os serviços básicos essenciais para o desenvolvimento dos talentos de cada um. Nós precisamos construir um país em que o lugar das pessoas na sociedade seja resultado das próprias escolhas individuais e não da loteria do CEP. E hoje, com a incapacidade do nosso Estado, com, por exemplo, o sistema educacional mais ineficiente do mundo, é essa a conclusão de um estudo do professor Ricardo Paes de Barros, que comparou, por exemplo, o índice de aprendizado dos alunos com o índice de investimento por aluno que nós fazemos na comparação com o PIB. O nosso sistema educacional tem o pior resultado do mundo. Nós temos um gasto por aluno alto e uma capacidade de aprendizado, de entrega da educação muito baixa. Isso é o tipo de coisa que aprisiona o país a um ciclo perpétuo de desigualdade e pobreza. A gente precisa, portanto, de reformas profundas que modernizem a capacidade do Estado brasileiro de libertar o potencial criativo da nossa população para, mais uma vez, fazer com que o trabalho digno, o trabalho honesto dentro da economia formal seja mais lucrativo do que o crime organizado e que o tamanho do Estado não sufoque a criação de riqueza de tal maneira que a gente tenha, por exemplo, 40% da força de trabalho obrigada a conviver com a informalidade, porque os parâmetros impostos pelo Estado não dialogam com a realidade social da nossa população, ou seja, precisamos mudar o modelo de Estado. Bom, eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo a comentar aqui na nossa live, deixar o seu comentário no nosso chat, discutir aí com a gente, mostrar qual é a sua opinião, para a gente também mostrar a sua opinião para quem está nos assistindo. Vou mudar um pouquinho de assunto, também falando sobre pautas prioritárias que estão paradas